Opa, tudo bom? Tô aqui de volta e eu espero que não tenha demorado tanto, né, de um vídeo pro outro. Bom, enfim, eu sou um pouquinho preguiçoso. Não sou, estou. Bom, o assunto de hoje é um assunto muito recorrente. Na verdade, apesar de ser muito ignorado por grande parte das pessoas, eu acho que é um assunto que tá um pouco em alta nos últimos tempos, pelas minhas navegações na internet, pelo meu doom scrolling diário, eu sei que tá muito presente, cara. Não é uma parada tão nichada assim, que é o quê? Saúde mental masculina. Eu sei que o mês da saúde mental já passou, da saúde mental masculina, no caso, né? Que foi o mês de junho, estamos em julho agora, mas poucas pessoas se lembram que é o mês da saúde mental masculina. Eu acho que até 2 anos atrás eu sequer sabia disso. E por que que esse é um tema que acaba por ser muito ignorado? Primeiramente, homem, né? Se trata de homem e quase tudo que se trata de saúde masculina, principalmente saúde mental masculina, tudo que se trata de algo que os homens fazem acaba por ser muito ignorado, né? E eu não tô falando aqui que é ignorado pelas mulheres em si, mas até mesmo pelos próprios homens. A gente sabe que quem mais nega esse tipo de coisa são os próprios homens, sabe? Quem mais esconde momentos ruins, quem mais se recusa a desabafar, a procurar ajuda psicológica, mesmo ajuda profissional, são os próprios homens, né? Então, eu poderia dizer que esse é um problema que os homens passam, mas que eles próprios causam a si mesmo. Porque, sinceramente, se você for esperar a aprovação de mulheres, você está muito ferrado para quase tudo na sua vida. Opinião sincera aqui. Então, elas muito menos vão dar atenção para a saúde mental masculina. Não estou falando que todas as mulheres são, sei lá, misândricas, por assim dizer, né? Odeiam homens, mas uma grande parcela delas sim. E por mais que elas se importem, elas não vão se importar tanto com a saúde mental masculina quanto um pai se importaria com um filho ou um amigo se importaria com seu outro amigo. A probabilidade de um amigo que você tem, um amigo próximo, um melhor amigo, se importar com a sua saúde é muito maior do que da sua namorada, né? Você pode conhecer o seu amigo há tanto tempo quanto namora, mas ele provavelmente vai ser um pouco mais leal, entre aspas, nesse sentido. Não que a namorada possa não se importar, mas é porque o amigo, ele provavelmente vai passar pelas mesmas coisas. Então, quando você conversa de um homem para homem, você acaba por se entender melhor, porque vocês estão vivendo ali a mesma experiência, entre aspas, também, entende? É um assunto muito, muito, muito ignorado, cara. Por ano, se eu não me engano, são de 400 a 600 mil homens, apenas homens, que cometem, né, o desvivamento de suas próprias vidas. Isso é um número insano, cara. São 60 por hora. Isso é muita loucura. A cada 1 hora, 60 homens tiram a própria vida. Cara, é insano. Você imagina, se você for contar assim, se você fosse usar de exemplo toda a sua família, mano, toda a sua família seria dizimada em 2 horas. 2 a 3 horas. 60 pessoas por hora é muita coisa, cara. Muita coisa. Imagina 60 pessoas dentro do seu quarto. Não caberia. Mesmo com tudo isso acontecendo, a gente vê que os homens, grande parte dos homens, ignoram. Por que eles ignoram? Porque eles guardam os seus ressentimentos, eles guardam os seus problemas pra si. A gente faz isso, cara. Isso é muito óbvio. Por quê? Porque a gente não quer dividir esse peso com alguém, entendeu? Você não quer. Um homem que é pai de família não quer colocar esse peso na esposa e nos filhos, por exemplo, né? O cara que trabalha o dia inteiro, que tem as suas próprias dificuldades, ele não vai querer colocar as suas dificuldades na família, entendeu? Muito pelo contrário, ele vai tomar as dificuldades da família para si. Então, não bastando ter os próprios problemas, ele terá também que carregar os problemas da própria família. Então, isso se torna um peso imenso, cara. Peso imenso. Eu não tô falando isso como algo de regra geral, que na verdade é regra geral sim, né? Não, e nem muito menos falando isso para, por exemplo, diminuir o papel das mulheres ou coisa assim, pois, bom, se o cara tem uma esposa, o papel dela seria ser o apoio dele. Mas esse tipo de coisa é ignorada pelos próprios homens, né? Então você tem uma esposa ali ao lado que você pode contar, né? Que deveria poder contar com tudo, mas você acaba por não fazer isso, porque você não quer que ela carregue o peso dos seus próprios erros, das suas próprias escolhas, dificuldades, enfim. E uma coisa leva a outra, né? Às vezes, a maioria das vezes, a saída mais fácil é justamente o desvivamento, né? Retirar sua própria vida. Por que é a saída, entre aspas, mais fácil? Porque ali, todos os problemas que você poderia ter, eles somem, eles vão embora. Por quê? Porque todos os problemas estavam na sua mente, estavam em seus pensamentos, a maioria dos problemas estavam sendo criados na sua própria cabeça e retirando a própria vida, esses problemas vão embora por um preço muito alto. Se um homem que tem uma família acaba por retirar a própria vida, ele vai deixar sua esposa, ele vai deixar seus filhos, ele vai deixar um buraco imenso no coração de todos, cara, todos. Isso é muito louco, isso é uma parada muito insana, porque 600 mil homens escolhem todos os anos retirar a própria vida em vez de buscar ajuda. E mesmo que eles tenham buscado ajuda, essa ajuda por muitas vezes acaba por ser ignorada, né? Até um certo momento ali, a ajuda é dada,
né, conselhos e, enfim, desabafos, um ombro pro cara chorar, mas não é todo o tempo que isso vai acontecer, cara. Não é todo o tempo. A sociedade, entre aspas, não tolera a fraqueza masculina. E isso é o tipo de coisa que os próprios homens criaram para si, como eu já falei. Não é uma questão de dizer que as mulheres não ligam. Não, os próprios homens acabam por aumentar esse peso que já é grande. Então, quando você fala que a sociedade não se importa, basicamente a maioria dos homens que passam pela mesma coisa, eles vão se reprimindo, se reprimem e reprimem uns aos outros. As antigas gerações diziam que na época deles não existia esse negócio de depressão e ansiedade. É uma mentira. Existia, mesmo que em um número menor, né? Hoje em dia o número é absurdo, principalmente aqui no Brasil, que o Brasil é o país mais ansioso. Isso é insano, de todo mundo. O Brasil é o país mais ansioso. Isso é muito insano. Mas na geração dos mais velhos, eles tinham sim esses problemas, só que esses problemas eles eram disfarçados, né? Eles eram disfarçados nas noites no bar, né? Com o uso de outras substâncias, sabe? Uso de droga, uso de bebida. Enfim, esse tipo de coisa era amenizada, entre aspas, com o uso de algo terciário ali. Então eles não buscavam ajuda, eles não pediam ajuda. O que eles faziam para amenizar, para diminuir essa dor que eles poderiam carregar, esse cansaço? Eles iam beber, cara, eles iam ver os amigos, eles iam usar droga, eles iam pro puteiro, por aí vai. Isso não ajudava. Isso não ajudava de jeito nenhum. Você pode pensar que, mas funcionava. Não, não funcionava. Não funcionava porque continua com aquilo guardado para si, o que faz com que essa ida ao bar, essa ida ao puteiro, o uso de drogas aumente ainda mais. Então esse vazio só vai aumentando. Por quê? Porque não buscaram ajuda, porque não souberam identificar que aquilo era um problema real. Hoje em dia isso é um pouco mais fácil. Hoje em dia eu acho que as pessoas têm buscado um pouco mais de ajuda profissional, psicológica, psiquiátrica, enfim, mas não deixa de ser algo amplamente ignorado. Querendo ou não, isso tudo tem sido muito ignorado, sim. E é muito louco, porque qualquer jovem normal passa por isso. Como eu falei, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Se você tem 5 amigos, cara, dos seus 5 amigos, 3 ou 4 serão ansiosos, terão algum tipo de problema com ansiedade, terão algum tipo de preocupação com o futuro. Também que é um outro assunto muito relevante, né? Essa ansiedade crônica, mais do que crescente no Brasil, tem a ver muito com o futuro, cara. Muitas pessoas perdem a esperança no futuro e isso acaba por fazê-las tirar a própria vida. Muitos homens, né? Esse é o assunto principal. Mas o que eu vim falar aqui, né? Acho que eu já dei a contextualização, eu até falei demais. Mas, cara, apesar de tudo que a gente vê, tudo que há de ruim, eu sei que ainda existe uma esperança, sabe? 600 mil vidas por ano não é brincadeira, cara. E eu particularmente não quero ser uma dessas 600 mil. Não quero ser mais um ali na estatística. Porque é isso que eles viram, eles acabam virando estatísticas. Eles escolheram, a maioria deles, escolheu o caminho mais, entre aspas, fácil. Mais fácil e mais pesado. Que é se retirar do mundo. Se retirar do mundo voluntariamente, por conta própria. Isso é péssimo, cara. Você imagina olhar para toda a sua família, para seus avós, para seus pais, seus irmãos, seus amigos. Você imagina como eles se sentiriam sem ter você ali? Você pode pensar, não, eles seguiriam a vida deles. Para eles até seria melhor, eu sou um peso, eu sou um fardo para todos eles. Cara, não é assim que as coisas funcionam, entendeu? A humanidade, a sociedade, as pessoas ao seu redor, elas não são, o comportamento delas não é ditado pelas coisas que você cria na sua cabeça, pelas suas paranoias, entendeu? Cada um tem uma vida, cada ser humano é um ser muito complexo e não adianta você querer criar teorias sobre como as pessoas se sentem acerca de você mesmo, porque todas elas serão mentiras, você nunca saberá. Mas, principalmente, as coisas não vão melhorar se nossa, você vai se churrascar, por assim dizer. Como você acha que a sua mãe vai se sentir, que seu pai vai se sentir? Você não acha que eles carregarão um peso enorme a vida inteira, sabe? Eles se lembrarão de você, nossa, ontem ele tava tão alegre, ele tava feliz, ele era uma pessoa boa e mesmo assim retirou a própria vida. Você imagina o peso enorme que é? Eu não preciso falar sobre você retirar sua própria vida, mas imagina alguém, um amigo seu, que tira a própria vida voluntariamente. Cara, o quão pesado isso deve ser. Uma vida humana tem um peso muito grande. Tem um peso muito grande. Quando você perde pessoas próximas a você, não tô falando pra suicídio propriamente dito, é uma coisa extremamente pesada, cara. É um momento, assim, que você fica extremamente reflexivo. Você fica pensando sobre a sua vida, sobre a vida dessas pessoas. Você fica imaginando o quanto tudo é insignificante perto de uma vida, sabe? O dinheiro, os bens materiais, nada disso é levado do fundo da terra, pro caixão, essas paradas. Você vê o quão importante uma vida pode ser. Sempre que, quando você, sei lá, cara, quando você se faz presente em um velório, essas coisas, eu não gosto de ir pra velório, cara. Eu não gosto disso. Mas quando esse tipo de coisa acontece, é um momento de muita reflexão mesmo. Você fica pensativo, cara.
no quão a vida é curta, no quão as coisas podem acontecer de uma hora para outra. Pensando nisso, cara, o que são os seus problemas perto da imensidão da existência? O que são aqueles pequenos problemas? O que é uma dívida no banco, meu irmão? Assim, os donos, os gerentes do banco não vão vir na sua casa te prender, não vão vir na tua casa apontar uma arma na tua cabeça e te roubar a tua casa, roubar tudo que tu tem para pagar uma dívida, tá ligado? Não tô incentivando você a pegar uma dívida, mas será que isso realmente importa? Será que o dinheiro é tudo? Será que você se matar em um trabalho que você não gosta? Ou que você gosta, que te paga muito, trabalho muito bom, mas que mesmo assim te retira o tempo que você poderia estar com sua família? Será que isso é mais importante do que uma vida? Você já parou pra pensar nisso? Será que tudo isso é mais importante do que estar junto com as pessoas que você realmente ama? Você entende isso? Você entende o peso, o quão complexo pode ser a vida humana? Não que possa ser, é muito complexa, querendo ou não. É inexplicável, cara. E a melhor saída não é você retirar sua própria vida, retirar essa dádiva que te foi dada entre bilhões, entre trilhões. Você esteve vivo aqui hoje. Se você comparar pelo tamanho da Terra, pelo tamanho do universo, enfim, que é infinito, as chances de você estar vivo aqui agora são ínfimas. Sei lá, 10 elevado a menos 20. Não sei. São milhões de zeros que te fizeram estar aqui, de qualquer forma. Entendeu? Sempre vai existir uma saída, cara. Os problemas, querendo ou não, eles são muito maiores na nossa própria mente do que na vida real. Você pode criar, você pode pensar o que for, cara. Você pode pensar que sua vida tá acabada, seus problemas só aumentam, mas a partir do momento que você acalma sua mente, que você coloca ela no lugar, que você passa a pensar um pouco melhor, ou até pensar menos, você vê que não era tudo isso, entendeu? Tudo que você passou na vida, passou. É literalmente isso. Tudo passa, tudo passou. Os problemas que você tinha com seus 13 anos de idade, eles sequer existem. Eles não foram nada, você sequer se lembra. Os problemas que você tinha aos 18, aos 20, eles não serão nada daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, sabe? A vida é difícil, é claro que é difícil, os problemas eles se renovam, as dificuldades se renovam também, mas ao mesmo tempo que eles se renovam, eles também desaparecem na mesma velocidade. Então o problema que você tinha no início do ano de 2026, em janeiro, já sequer existe agora em julho, ou setembro, ou outubro. A retirar a própria vida nunca vai ser a saída, você precisa se lembrar disso. Nunca, de jeito nenhum. Pense nos seus amigos, pense nos seus familiares, cara, realmente tome, realmente cuide muito, muito bem da sua saúde mental, sabe? Você que tá todos os dias se esforçando, preso numa rotina muito cansativa, cara, manda tudo isso pro alto. Foda-se, mano, foda-se. E vai fazer o que tu quer, vai dormir até tarde. Beleza, a vida é só uma, cara. A vida é só uma pra você se preocupar com tantos problemas. Problemas que sequer existirão daqui a alguns dias, ou meses, ou anos. Porque tudo passa, de qualquer jeito. Tudo passa e tudo isso vai passar também. Isso é um recado pra você, é um recado pra mim mesmo, cara. Que tudo passa, as coisas melhoram. As coisas pioram também, mas até isso é passageiro, cara. A alegria é passageira, mas a tristeza também é, de qualquer forma. Se hoje foi um dia ruim, amanhã pode ser melhor. E se não for, depois será. E aí, uma hora chega, sempre vai chegar. Não há motivos pra desistir. A existência é uma parada muito incrível. É tudo muito bom, cara. Quando você começa a olhar além da sua própria mente, além dessa sua cosmovisão aqui presa em seu próprio quarto. A vida é incrível, a vida é muito boa, mano. Por favor, não tire a própria vida. Cuide da sua saúde. Se você precisar, sei lá, de repente se demitir do seu emprego só pra cuidar da sua saúde mental, faça isso. Porra, meu primeiro trabalho, mano. Não meu primeiro, mas meu primeiro trabalho de carteira assinada, cara, tava realmente me matando, entre aspas, né? Eu tava muito mal. Eu tava tão mal que eu sequer consigo me lembrar da sensação. Não vale a pena você se desgastar tanto assim pra ter um pouquinho de dinheiro ali na conta. O que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai comprar um lanche, aqueles hambúrguer, aquela batata frita gordurosa? Você vai comprar um computador, um videogame que vai ficar ali pegando poeira, pois você sequer tem vontade de mexer nele ou sequer tem tempo? Bom, enfim, se cuide, tá? Se cuide. Por favor, não desista. Eu não desisti, você não vai desistir também. Você não tem nenhum motivo pra desistir. Bom, é isso. Fico por aqui. Até a próxima conversa. Olá, tô vindo aqui no final do vídeo para dizer que se você prestou atenção no que estava rolando no fundo do vídeo, nessa gameplay, eu tava tentando concluir a missão do Old Lock, que foi difícil pra cacete, porque eu tô jogando no teclado. E no teclado do PC é um pouco ruim de controlar a moto, né? Mas eu consegui passar ela com um jeitinho que eu dei, foi uma estratégia que eu pesquisei. Então eu já passei ela. Não que isso importe a alguém, mas eu passei essa porra, essa missão foi muito difícil de passar. E, cara, deixa o like, beleza? Deixa o like, se inscreve e me desculpa por toda hora ficar soprando o microfone. Eu espero resolver isso nos próximos, pelo menos após o quarto vídeo, depois desse, né? Mas, pô, perdão, de coração. Deixa o like, se inscreve, tamo junto.